Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E na live de hoje, cadê a felicidade que estava aqui? Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Felicidade e alegria. Qual a diferença? Eu estava feliz quando estava me planejando sair do país, porém, quando eu cheguei e aquela animação passou, né? A minha felicidade não estava mais ali. Você sentiu isso? Então vamos falar sobre isso, mulher. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Portugal presente. Muito bom. Você que está aqui no ao vivo, por favor, coloque aqui nos comentários de que país você fala, mulher, que eu quero saber. E ó, Deus me abençoe hoje, viu? Tô muito espiritualizada. Nossa, me deu aquela cólica, mulher, você vai entender. Senti assim uma cólica do nada depois que atendi hoje à tarde e aí puxei a live pra gente se falar hoje, agora mais tarde, e tô aqui. Nossa, graças ao Criador. Me mande amor aí, mas agora tá tudo bem, tá tudo certo. Lisboa presente, muito bom. Milena, seja bem-vinda. Que mais? Ó, vamos lá. Aproveita aqui, ó, já aperta o dedinho no coração que eu quero saber que você tá aqui presente e encaminha essa live para as amigas expatriadas. Tá combinado? Então vamos lá. Aqui, ó, já falaram que sentiram muito isso quando mudaram de país. Isso o quê? Então, assim, né? Você começa. Eu lembro quando eu comecei a planejar trocar de país. E aí me veio aquela empolgação, aquela animação que eu tava para a minha vida mudar, para eu conhecer outra cultura, outros lugares, ver pessoalmente aquilo que eu só tinha visto nos filmes. E aí, quando cheguei aqui, sim, veio essa fagulha de alegria, tudo é novidade, até tomar chuva é bom, ficar com frio é bom. Mas e depois? Depois de um tempo, já cadê? Cadê essa alegria que eu tava? Cadê essa felicidade? E aí não tem como a gente falar sobre esse tema sem colocar aqui bem claro uma a diferença entre alegria e felicidade. Os dois são sentimentos, certo? A alegria, ela é uma emoção mais momentânea. Eu diria que a alegria, ela é uma emoção reativa, sabe? Então a alegria é de uma situação específica, então você vai, entra no avião, ou você vai, chega num lugar novo. Eu lembro da situação de quando eu vi o Coliseu pela primeira vez, ali presencial, de quando eu comi o meu primeiro pastelzinho de Belém, sabe? E aí veio aquela alegria, que pode ser de uma situação, pode ser de uma comida, de um lugar, de pessoas. Pessoas podem te provocar alegria. Só que a alegria, ela é uma faísca. E como uma faísca, isso vai, ó, dar uma explosão e acaba. Então, ela é resultado do meio que você está. Agora, já a felicidade, ela é um pouco diferente. A felicidade, ela também é um estado, né, emocional, só que ela não é pelo meio. Ela é um estado emocional, a felicidade, mais duradouro, que ela é independente do meio. Então, eu posso estar na merda, mulher, mas eu posso estar feliz. Nunca mais vai esquecer. Eu posso, né, tá sem dinheiro, eu posso, sei lá, não ter ido viajar, eu posso estar sem namorado, eu posso estar sem a minha família, mas eu tô feliz. Vê a diferença? A felicidade é um estado duradouro. A felicidade, ela é independente do meio que você está. Já a alegria, ela é uma faísca e ela depende do meio que você está. E aí já fica muito legal a gente entender essa diferença, porque você consegue ver que, olha só, na hora eu penso sobre dinheiro.
Vamos pensar, quando você ganha se você ganhasse na Mega Sena, imagina, só de imaginar, eu já venho uma alegria gigante. Mas não é garantia de felicidade. Pegou? Fez sentido aí? E aí eu te digo, te falta alegria ou te falta felicidade? Vai colocando aqui. Então, dizendo, então me falta alegria. Pô, alegria é fácil. Vai num stand-up comedy que você resolve sua alegria. Vai, coloca um vídeo engraçado, encontra com os amigos, vai resolver, vai ficar alegre. Vai gastar seu dinheiro, vai ficar alegre. Agora, felicidade, ela não se compra. Lembra quando eu falava assim, felicidade não se compra. Compra sim, só não sabe a loja. Quem fala que felicidade não se compra é que não sabe a loja que compra, né? Não, isso daí é a alegria. A alegria você compra. Você compra a passagem para ir para Disney, você compra a passagem para os seus pais virem do Brasil para cá. Agora, felicidade é mais profundo. A felicidade, ela não é garantida. Não é. Então, mesmo que você esteja num momento feliz, pode ser que depois passe. Quando eu digo que uma coisa não é garantida, é que ela precisa de construção e nutrição. E aí a gente pode pensar na felicidade, nas amizades, porque tá tudo sempre mudando no seu estado de espírito, sabe? Mas vamos falar mais sobre isso. Quero dar um exemplo. Quando você pensa, né, de que você estava lá no Brasil e aí você não tinha acesso às coisas que você tem agora, você talvez não estava posicionada na carreira como você está hoje. Hoje talvez você esteja casada, com filhos, tem uma casa, mora fora, tá vivendo o sonho europeu, vamos dizer assim. E aí, já parou para pensar e falou assim para você, nossa, mas era para eu estar feliz. E aí você não tá, sabe? Esse momento é o momento onde você tem que se perguntar, será que eu tô fazendo um movimento apenas para ter alegria? Que é onde eu sinto essa faísca de alegria, essa faísca dessa emoção momentânea, porém, eu não tenho aquele sentimento duradouro. E aí, antes de começar aqui o episódio, eu precisei dar uma pesquisada que eu queria trazer para você com clareza estudos que foram feitos sobre a felicidade. Estudos realizados realizando a relação do dinheiro com a felicidade. Então, nesses estudos, foi descoberto que o bem-estar emocional aumenta com a renda até cerca de 75 mil dólares anuais. Isso foi um estudo feito em 2010, tá? Então, pode ter mudado. Mas, o que isso quer dizer? Que o dinheiro, ele vai sim fazer diferença, ter uma diferença substancial no aumento da sua felicidade, o impacto que o dinheiro vai ter. Então, vamos dizer assim, até 75 mil de renda anual aí vai fazer diferença, porque você vai ter uma casa legal, você vai conseguir pagar terapia, tu vai se alimentar bem, você pode pagar um personal, tu pode, né, passar férias na Disney, tu pode visitar sua família lá no Brasil. Então, com esse valor anual, você consegue fazer mudanças que vão sim conseguir fazer uma manutenção da sua felicidade e também da alegria momentânea, mas da felicidade, que é essa emoção mais duradoura. Agora, depois, quando você tem, vamos pensar, acima desses 75 mil de salário anual, de renda anual, o aumento desse valor, ele não aumenta consideravelmente o seu nível de felicidade. Foi feito até um estudo em 2020, foi isso? 2020 ou 2024, que a relevância não era muito maior.
Então, assim, depois disso, o dinheiro não melhora significativamente seu bem-estar emocional. É claro que vai impactar na sua satisfação da sua vida, no racional. Então, é aquilo que a gente falou ali. Ah, eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho um carro, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho um cachorro, eu tenho uma faxineira, eu tenho 3 viagens no ano, meus filhos vão na melhor escola. Mas no racional, mas o sentimento é aquele de era para eu estar feliz e por que eu não tô? Percebe? Esse sentimento está dizendo sobre a sua felicidade genuína, que vai além do dinheiro. Depois de certo nível, né, o status, as metas, a segurança financeira, a sua felicidade, ela não aumenta significativamente melhora depois de tendo mais dinheiro. Gente, a dicção hoje está difícil. Então, que conclusão que a gente chega? Não adianta você ter um monte de dinheiro se você não é feliz. Se a pessoa está infeliz, o dinheiro não vai resolver. E aí, é isso. O que conta mesmo é como você está por dentro. Por dentro. Respira, Joyce. Obrigada, Carol. Obrigada, tô respirando. Ó, eu aqui, ó, tô com a bolsa de água quente até. Agora eu já tô até suando. Graças a Deus. Porque, ó, essa cólica veio que veio. Ai, quem teve aí um dia brabo? Me conta aqui pra mim nos comentários. Quero saber. E aí eu preparei aqui para você fatores que contribuem diretamente para a felicidade. E eu preciso te lembrar. E esse é o melhor que você pode fazer por você, para que cadê a felicidade que estava aqui? Que ela volte, certo? Então vamos lá. Primeiro, relações sociais de qualidade. E quando eu digo isso, são os amigos, sim, os colegas, mas o meio que você convive. Se você convive com um monte de gente, filho da mãe, um monte de gente fofoqueira, um monte de gente que vive no dilema da competição, um monte de gente que não tem compaixão, que tá só pronto para você tropicar, olha lá, o seu sistema fica em alerta. A qualidade das suas relações sociais não vai estar boa. E isso vai impactar diretamente na sua felicidade. Porque lembra, felicidade, ela é o que você tem por dentro. E ter pessoas ali que quase que, eu penso muito no apodrecem, que vão te apodrecendo por dentro. Sabe quando você coloca uma maçã podre do lado de outra? E aí a outra vai ficando podre? Pois é. Como que você quer que você fique ali nas suas relações sociais, onde as pessoas estão nesse nível assim de reclamação, de competição, de fofoca e que você fique bem? Não tem como. Você pode até se blindar por um tempo, mas ficar naquilo ali constantemente não vai dar. Não vai dar. Segundo, propósito e sentido de vida. Quando digo propósito, sentido de vida, porque eu tenho até uma cliente que ela tem preconceito com a palavra propósito. Falou propósito, assim, já alerta. Propósito, coach, seja lá o que for. Só que, gente, propósito é nada mais nada menos que o sentido da vida. Ai, vocês já assistiram aquele filme Soul? Tem um filme da Disney que deve chamar Alma em português. É uma graça. Se você não assistiu, você precisa assistir. É um filme, um desenho, na verdade, uma animação, que fala sobre o sentido da vida. Não vou dar spoilers aqui, mas é muito maravilhoso porque o sentido da vida, muito mais do que uma coisa grandiosa, ela é sentida. E o filme ele consegue passar essa sensação e emoção. O propósito não é você ir para a lua, não é fazer ou ter uma coisa gigante, e sim é ter um sentido. Para algumas pessoas o sentido da vida vai ser mãe, para algumas pessoas o sentido da vida vai ser viajar,
Para algumas pessoas, o sentido da vida vai ser a liberdade, mas cada um tem uma liberdade, por exemplo. Entende? Então, o sentido da vida para mim vai ser diferente do sentido da vida para você. Vê só? Vamos se hidratar? Vamos. Lembrando aqui, bora tacar o dedo aqui no coraçãozinho e encaminhar para as amigas expatriadas? Muito bom, combinado. E se você está assistindo no podcast, escutando no podcast, também vale. Compartilha esse episódio, ok? E vamos para o terceiro fator que contribui diretamente para a sua felicidade, que é a gratidão e a apreciação do momento presente, do aqui e do agora. Ai, Joyce, gratidão. Ai, sou gratiluz. Calma. Vamos mais profundo nisso aqui? Quando a gente diz de gratidão, e eu até coloco junto com a questão do apreciar o momento presente, é aquele livro, né? Do poder do agora. Nada adianta você ficar, eu vou ser feliz quando chegar o final de semana. Eu vou ser feliz quando eu estiver naquele cargo, quando eu estiver trabalhando naquela empresa, quando eu estiver ganhando aquele salário. Eu vou ser feliz quando eu tiver o inglês fluente. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar ou não precisar mais trabalhar. Eu vou ser feliz no verão europeu, quando o inverno passar, sabe? Não. A felicidade, ela tá no aqui e no agora. Lembra que a gente falou? A alegria, ela faz diferença no meio que você está, ou dos acontecimentos que estão ali. Agora, a felicidade é um estado mais profundo mesmo, mais duradouro. Tá ligado com a satisfação profunda que você tem na vida. Ó, que profundo? Vou repetir. A felicidade está ligada à satisfação profunda da vida. E, com certeza, a vida acontece quando? A vida acontece hoje. Agora. 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 Ó, você aqui me escutando é tudo que você tem agora. Eu falando aqui com você é tudo que eu tenho agora, que a gente tem agora. Ou seja, é necessário sentir a gratidão e o sentido da vida, né? O momento de presença vai fazer toda a diferença. Senão fica realmente esse vazio interno, mulher. Esse vazio que com nada vai ser preenchido. Porque a felicidade é a satisfação do aqui e do agora. Independente de quanto eu tenho na conta, independente se eu conquistei X coisa ou não. Certo? Faz sentido aí? Vamos lá, se hidratar. Cada fator eu vou dar um gole na água, tá? Se você quiser ir comigo, venha. Bora se hidratar em cada tema, em cada tópico. Vamos lá. 5. Ó, lembrando que o último vai ser o mais importante, ok? 5. 5 não, 4. O senso de comunidade. O que que é? De estar com quem você ama. Por que que a mulher expatriada que não tem uma comunidade ali, não tem um senso de pertencimento, não se sente bem? Porque o ser humano ele foi feito para amar e ser amado. Você se afastou da sua comunidade, da sua família, dos seus amigos, foi para outro país. Se você não formar um senso de comunidade, eu não tô falando para ser igual à sua família, não dá para comparar a tua mãe com os amigos que você vai fazer aqui, não é sobre isso. Mas eu digo que é importante sim. E aí quando chega em consultório, vocês me falando, não vou fazer amigo, não confio em ninguém fora do Brasil, não confio em brasileiro, não confio em amigo não é necessário, não é essencial. Lembra a história do dinheiro? Faz diferença até certo ponto? Então, e depois desse certo ponto? É o senso de comunidade, é o pertencimento, é o amar e ser amado. E isso você vai ter que construir. Não tem uma loja que compra.
Então, essas relações vão sim fazer diferença em você se sentir bem, em ter esse estado de espírito de felicidade, certo? Vamos lá. Esse foi o 4. 6. Acreditar em algo maior. E aí eu não vou dizer, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver sim com espiritualidade. Só que para exercer a sua espiritualidade não necessariamente precisa ser através de uma religião. Você pode, na verdade, exercitar esse lado espiritual, esse lado de acreditando em algo maior. Inclusive, quem é ateu acredita em algo maior, por exemplo, na ciência, ou se você acredita em Deus, no universo, na energia, nos cosmos, no destino, seja o que for, mas acreditar em algo é essencial. Essencial para você sentir um significado da vida, para você sentir que tem algo a mais, para se sentir amparada. Olha só. E aí, por que que tantas pessoas vão recorrer à religião? Eu já te digo. Além de te dar essa base de eu acredito em algo maior, eu tenho uma base, a religião ela também dá o senso de comunidade. Olha só, 2 pontos em um. A religião ela também traz essas relações sociais. De qualidade ou não? Não sei. Algumas sim, né? Depende da pessoa, depende da religião, depende do lugar. É isso. E aí, mas não é a única forma de você exercer a sua espiritualidade ou acreditar em algo. Você pode fazer isso através da sua profissão, você pode fazer isso através de, por exemplo, do Theta Healing. Eu super senti isso e sinto isso, sabe? É importante você ver, mulher, tá, em que eu acredito, em que tem a base ali da minha vida, o porquê que eu tô aqui. Tá vendo que é muito conectado? Que a gente falou sobre o tópico 2, que é o senso de propósito, o sentido da vida. Qual é esse sentido da vida? Tá muito conectado com a questão da questão da espiritualidade. Vê só? Aí você começa a entender por que as pessoas vão tanto para a religião. Só que não é a única forma. É acreditar em algo maior. É além de. Vê só? Próximo. Servir, contribuir. E aí, o que é isso? Vou explicar. Já pensou que muitas vezes a gente faz as coisas porque gosta de se sentir especial? Porque gosta de se sentir útil? Porque gosta de se sentir capaz? Então, quando você se sente inútil perante a vida, quando você sente que você não tem nada a oferecer, isso sim vai te trazendo uma infelicidade, uma tristeza. Quando você contribui, seja para a comunidade, seja para a vida de alguém, seja para o país, para a sociedade, para o seu trabalho, para o seu chefe ficar mais rico, seja o que for, esse servir te ajuda a sentir felicidade. Porém, as pessoas dão uma misturada, né? Acham que servir, contribuir, ou é só voluntariado, que você vai trabalhar de graça, ou é só através do trabalho. Sendo que o servir, eu lembro muito do servir de troca, que é o quê? É o você servir para o mundo, você entrega algo para o mundo. O que você entrega? Pode sim ser no trabalho, pode ser sim de graça no voluntariado, mas, por exemplo, na conversa que você tem com alguém na rua, uma conversa com um amigo, é já um servir. Quando você vai e limpa a calçada do teu vizinho, já é um servir também. Existem várias formas. O erro do ser humano é achar que só tem uma forma para fazer cada coisa. Sabe? E não. Existem várias formas. E aí, da mesma forma que o servir vai te trazer felicidade, o receber também. Por quê? Você se sente útil
capaz servindo algo para o outro. E você faz o outro se sentir também capaz quando ele te dá algo, quando você aceita receber. E isso também faz você se sentir amada, mulher. E aí, quantas mulheres eu vejo que não aceitam receber? Só aceitam dar, ajudar o marido, a casa, os filhos, o chefe. E aí, não pedem ajuda e nem aceitam ajuda ou aceitam o que o outro quer dar. Recusa até presente. Recusa tudo. Vamos pensar sobre isso? Vamos começar a aceitar. Isso faz você se sentir viva também. Eu digo que o servir, a troca, até a gratidão, ela funciona como uma roda mesmo. Uma roda onde que eu dou e recebo, eu dou e recebo. Eu sou grata porque eu tenho para dar. E eu sou grata porque o outro tem para me dar também. Eu posso receber. E aí em vários formatos, em formato de dinheiro, em formato de tempo, de momentos legais, de ajuda. Sabe? São várias formas. E isso aqui entra também a questão da generosidade, a compaixão. Lembra quando a gente estava falando sobre em relação às pessoas que estão em sua volta? Se elas são muito só da fofoca, da reclamação, da competição. O contrário da competição é a compaixão. É ser generosa. E isso tem uma vibração tão alta. Isso faz trazer uma felicidade genuína tão grande. Não tem como você ter compaixão com o outro, ser generoso com o outro, aceitar do outro e ser infeliz. Não tem como. Então eu diria que esse é o exercício mais eficaz, um dos mais eficazes para você voltar a ter essa felicidade. Certo? E aí, o último e não menos importante, eu diria o mais importante, que é a saúde mental e emocional. Nada adianta você fazer ou tentar fazer tudo isso. Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho relacionamentos de amizade, eu nutro essas relações, eu tenho dinheiro, eu sei já o meu servir no mundo. Se você não tem a saúde mental e emocional. Então aqui a psicóloga expatriada vai te falar. Lembra que a gente estava falando sobre a felicidade? A felicidade, ela é o quê? Duradoura. A felicidade, ela é mais profunda. E eu diria que essa profundidade, ela é emocional. Você precisa ter a estrutura emocional para quase que os receptores para absorver a felicidade. Porque o que conta mesmo é como você está por dentro. Nada adianta ter se você está por dentro infeliz. Se você não cuidou das suas emoções. E essa é uma das razões pelas quais terapia é tão importante, é tão essencial para você reencontrar a tua felicidade. Ok? Uma boa semana para você, mulher expatriada. Não esquece de compartilhar esse episódio, encaminhar para aquela amiga expatriada e seguir o podcast, não é mesmo? Se você ainda não está seguindo o podcast Expatriada na Terapia, por favor, né? Aperta lá em cima, seguir e dá suas 5 estrelas de avaliação no podcast. Beijo, beijo e... E qual que é o nosso emoji dessa semana? É a carinha feliz com as estrelinhas no rosto. Pode ser? Combinado? Então tá certo. Beijos, boa semana pra ti e nos vemos semana que vem.